Oi, gente! Passando aqui no início do vídeo pra avisar pra vocês que esse daqui é a parte 2 do vídeo que saiu na sexta passada, que é sobre a minha saga de livros preferida, que é a do Terra de Histórias, uma saga que eu amo tanto, e também falando sobre alguns livrinhos extras dessa saga. Então, se você caiu aqui de paraquedas no meu canal, não tá entendendo nada, primeiramente, vai aqui na descrição, acesse a parte 1 desse vídeo pra você entender tudo o que tá acontecendo, e depois volta pra cá pra gente, assim, conferir o finalzinho da saga e os livros extras, que esse aqui é só a parte 2. Então, corre aqui na descrição, vai ver a parte 1, depois volta aqui. E, pra quem já viu a parte 1, fiquem com o vídeo. Chegamos, então, para o penúltimo livro da saga, que é o quinto livro, e também é um dos meus preferidos. Então, é assim que é a capa dele, o nome dele é A Odisseia de um Escritor, e aqui por dentro ele está escrito Contos de Connor Bailey. Connor Bailey é o nome do personagem, né? Eu não sei se assim se pronuncia, pode ser Connor Bailey, Connor Bailey, sei lá. Eu chamo de Connor Bailey porque é o que eu acostumei a falar quando eu estava lendo. Mas então, esse livro aqui também tem muito de recrutar exércitos. Porque dessa vez não é recrutando exércitos de vilões, e sim recrutando exércitos pro lado do bem, que é recrutando exércitos do Connor, que é um personagem do bem, né, gente? É o personagem principal ali da história. Então, esse livro gira em torno das histórias que o Connor escreveu quando ele estava na escola ainda, para os trabalhos de redação. Então, quando precisava escrever alguma redação, ele escrevia essas histórias e tinha tudo guardado. Então, eles viajavam com a poção do portal do livro anterior, eles viajavam pelas histórias do Connor e recrutam os exércitos que eles vão usar na batalha final do sexto livro. Então, é simplesmente ele viajando por mais várias histórias que ele escreveu. Nessa parte aqui de trás do livro tem alguns desenhos de algumas histórias que eles vão. Mas então, esse livro aqui gira em torno, então, deles recrutando e entrando nas histórias do Connor para recrutar o exército do bem deles. Bom, então enquanto você vai lendo o livro, você vai descobrindo todos os personagens e as histórias super criativas que o Connor escreveu na sua época de escola. Então, assim, é muito top. Todas as histórias que ele escreveu, os personagens que ele inventou são simplesmente super criativos. Então, é muito legal de você descobrir todo esse universo que tinha na cabeça dele, que ele botou no papel nas redações da escola. Bom, nesse livro aqui também tem muita junção de fatos, então assim, vai fazer um boom na sua cabeça de você descobrindo um pouquinho mais de cada personagem e juntando as histórias deles e montando outro universo na sua cabeça. Então, o segundo livro e o quinto são bastante para junção de fatos assim também. Mas então, é isso do quinto livro, então agora bora pro sexto livro. E meu Deus, esse vídeo já tá muito longo, mas bora lá pro sexto livro. Então, esse daqui é o sexto livro, infelizmente o último da saga, mas não é aquela coisa que te dá aquele gostinho de tipo, faltou coisa, quero mais, porque ele simplesmente explica todos os últimos fatos da série de livros, né? Ele simplesmente junta todos os fatos, você consegue entender tudinho, a história tem um final super bom, sabe? Tipo, não fica coisa faltando que você ainda quer descobrir, então tem um final super bem finalizado. Também ocorre a batalha final, né, que finaliza tudo. Então aqui o nome do livro é A Colisão dos Mundos, até porque acontece a colisão dos mundos, e daí a batalha final. Então é assim a capa. Eu acho que pra mim é uma das capas mais bonitas, que simplesmente junta todos os personagens mais importantes e é muito top. Então esse livro aqui, esse aqui é o meu preferido da saga, por ser o último, juntar todos os fatos, a batalha final é super boa e não deixa aquela coisa de dúvida no final. Então você consegue entender tudo e tem um final super bem finalizado. Muito bom. Então agora bora explicar o que acontece dentro do livro. Diferente dos outros livros, a batalha final não acontece no mundo dos contos de fadas, igual foi durante a saga inteira. E sim acontece no outro mundo, na linda cidade de Nova York. Enquanto tá todo mundo ali de boa em Nova York, vai acontecer aquela guerra, porque acontece a colisão dos mundos. Então acontece finalmente a junção do nosso mundo, que eles chamam de outro mundo, com o mundo dos contos de fadas. Então estão aqui vivendo separados e bum, junta. Daí junta o tempo, junta tudo, e daí a batalha não vai acontecer no mundo dos contos de fadas, e sim no nosso mundo, no outro mundo. Bom, outra coisa de legal que tem nesse livro é que ele não é só focado na última batalha, naquela coisa, tipo, aquela guerra final, entendeu? Não é focado só nisso, ele também foca na história dos personagens pra finalizar ela bem, porque a gente já tá familiarizado com aqueles personagens, já tá, assim,
amando eles e eles já estão no nosso coração. Então a gente quer saber de como vai terminar a história deles e não só a história da guerra e da batalha ali tudo. Você também quer saber o que vai acontecer com os personagens. Então isso é muito bom porque ele explica todo o final dos personagens. Aí sim, os segundos viveram felizes para sempre. E aquele final bonitinho e romântico e fofinho de cada personagem. Não só o pau da guerra e do final da guerra. Ele também foca em cada personagem para dar um final bonitinho para cada um. E esse é o meu livro preferido da saga por conta desses super parênteses que eles dão, não só do final da guerra super bem explicado, mas também por conta desses parênteses que eles dão e explicam a vida de cada personagem, o que aconteceu com eles, para a gente não ficar depois raciocinando na nossa cabeça. Claro que é legal criar teorias de como que aconteceu, né? Eu ainda crio algumas teorias que aconteceu depois, mas mesmo assim esse meu livro preferido, tanto pelo final, que é super bem finalizado, quanto pela guerra, que é super bem montada, mas principalmente por esses parênteses que dão na vida dos personagens, e isso é muito top. Bom, então finalizando a saga por aqui, agora a gente vai para os livros extras. Então, já terminei de mostrar aqui pra vocês todos os livrinhos da saga, então mostrei aqui pra vocês o primeiro e o segundo que eu não tenho, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Então agora vamos para os livros extras e que são muito bons. Bom, então bora lá para os livros extras da saga, que são esses dois aqui. Depois eu explico certinho o que são cada um, mas são esses daqui, a capa. No caso, o meu é só esse daqui. Esse aqui não é meu, então eu vou ter que devolver pra minha amiga. Eu peguei só pra ler e gravar aqui pra vocês. Mas então, bora lá. Esses livros contam as aventuras extras e o antes e depois. No caso, um conta do antes de um personagem e o outro do depois do personagem. Das aventuras ali, então aqueles personagens que foram importantes na saga, e você ainda quer saber um pouquinho mais da vidinha deles, porque são personagens muito interessantes. Então nesses livros extras aí, você consegue entender um pouquinho mais da vida dessas duas personagens que são tão ícones, tão perfeitas, tão maravilhosas e tão importantes na saga. Bom, os personagens privilegiados então são a Mamãe Ganso em O Diário da Mamãe Ganso, que é esse livrinho aqui, tá batendo a luz ali, então a gente vem pra este lado. Que é esse livrinho aqui, que entre os dois extras, esse aqui é meu preferido, até porque eu prefiro essa personagem aqui, mesmo essa personagem sendo super ícone. Mas então, os privilegiados é a Mamãe Ganso em O Diário da Mamãe Ganso e a Chapeuzinho Vermelho em Guia da Rainha Chapeuzinho Vermelho para a Realeza. Que eu tenha pesquisado, eu acho que tem mais um livro do Chapeuzinho, mas eu não tenho certeza, até porque eu não achei pra comprar. Mas eu acho que tem mais um da Chapeuzinho, então se vocês derem uma pesquisada e acharem, comentem aqui, porque eu gostaria de ler mais um sobre Guia da Realeza da Chapeuzinho Vermelho. Bom, então essas duas personagens aqui na saga são super importantes, super ícones. A Chapeuzinho, assim, esse livro aqui conta muito o que ela é, muito o que você percebe na saga. Mesmo a saga não sendo focada nela, tipo, você consegue perceber muito dela, e nesse livro você percebe mais ainda e vê o quanto ela é ícone. E a Mamãe Ganso também, com todas as aventuras que, conforme vocês vão lendo a saga, vocês descobrem todas as aventuras que a Mamãe Ganso teve antes da Alex e do Connor nascerem, para o universo de Terra de Histórias existir. Então, assim, é super maravilhoso este livro aqui. Bom, então esses livros você com certeza consegue ler sem ler a saga. Então, se vocês quiserem, se vocês não tiverem com o pique de ler uma super saga de livros pequenininhos, de livros grandes, vocês podem ler esses dois livros desses, que eles são pequenininhos, os dois são bem fininhos, olha só. Um tem 130 páginas e o outro 120, então eles são bem fininhos, bem rapidinho de terminar. Eu li cada um em um dia, esse daqui eu terminei inteirinho num dia e esse aqui inteirinho no outro dia. Então você consegue ler eles separados, até porque são histórias diferentes. A única coisa que eles têm a ligação é que são do mesmo personagens, e você lendo a saga você entende todo um contexto por trás, né? Entende um pouquinho mais. Então, se você ler a saga e esse livro, você entende tudo sobre o personagem. E se você ler só esse livro, você também entende bastante coisa. E se você não quiser ler esses livros e só ler a saga, você também entende bastante coisa sobre o personagem. Então, os dois só se complementam, mas vocês podem ler separados. Então, agora bora falar sobre O Diário da Mamãe Ganso. Esse livro, então, fala de todas as aventuras que a Mamãe Ganso viveu antes da saga acontecer. E na saga você entende o porquê que ela viveu essas aventuras e entende o depois delas. Então, aquele diário, ela conta o que aconteceu nas aventuras e o antes do Terra de Histórias. E no livro Terra de Histórias você entende o depois, né? Além desse livro ser de aventura e contando todas as aventuras dela, é um livro super engraçado, porque o jeito que a Mamãe Ganso lida com as situações é
muito, muito engraçado, e o jeito que ela conta, assim, é super engraçado. Eu morri de rir lendo algumas partes e é muito bom. Mas além de ter essa coisa mágica aí, de que não existe, né, também aborda sobre assuntos muito importantes, porque ela não vive só no mundo da mágico, a Mamãe Ganso vive no nosso mundo, então ela conta as aventuras que ela viveu no nosso mundo, aqui no outro mundo. Então é super interessante porque ela vive toda a história, tipo, de todos os reinos na Europa, tudo ela conhece. Ela conhece, assim, tipo, o mundo inteiro, principalmente a Europa, e vive várias coisas. Também conhece, ela conhece bastante da Europa e dos Estados Unidos, mas ela também conhece as outras partes do mundo. Então, assim, é super interessante porque ela, naquele livro fininho, conta de simplesmente muitos assuntos da história e, assim, da história inteira, assim, do mundo, e aborda uns assuntos mais importantes, né? Com acontecimentos reais da história. E mesmo se você não gosta tanto de livros de aventura, prefere ler outros temas, né? Mas se você gosta de comédia, com certeza você vai gostar desse livro, porque ele é super interessante, super engraçado. E se você não gosta tanto de comédia, gosta mais de aventura, mesmo assim você vai gostar, porque tem bastante aventura nesse livro. Então, ele agrada os dois gêneros, tanto de aventura quanto de comédia. Outra coisa que eu achei super interessante é o jeito que a Mamãe Ganso, como eu já falei, interpreta os acontecimentos, misturando o nosso mundo com o mundo que ela viveu desde criança, que é o mundo dos contos de fadas. Então, ela já adulta descobre o nosso mundo e daí ela junta os fatos, né? Ela interpreta os nossos acontecimentos reais com os acontecimentos mágicos e compara. E é super interessante ela abordando assuntos super importantes. E misturando com essa coisa da magia, super engraçado, super bom, e eu super recomendo pra vocês, super, 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 super. É isso, então esse foi o livro. Então chegamos para o último livro desse vídeo, que é O Guia da Rainha Chapeuzinho Vermelho para a Realeza. Esse livro aqui, ele não conta uma super aventura, ele é mais de comédia e também é uma coisa aí diferente, assim, eu não sei exatamente o tema desse livro, mas não é aventura porque não conta uma super aventura da Chapeuzinho. Conta da vida dela nos primeiros 2, 3 capítulos e o resto conta as dicas dela sobre a realeza, porque isso aqui é um guia de realeza, então assim, se você é um rei alternativo, uma rainha alternativa aí do mundo, aqui está um guia de realeza pra você. Bom, mas então esse livro aqui conta sobre a história da Chapeuzinho e também sobre como ela lida com as situações de sendo uma rainha tão jovem, porque como vocês podem ler e saber, e também sabendo um pouquinho da história dela, ali depois que ela foi lá pra casa da vovozinha, se vocês conhecem a história da Chapeuzinho, ela depois dali meio que já se torna rainha pelos acontecimentos do Terra de Histórias. Então, ela é uma rainha muito jovem. E daí, nesse livro aqui, ela te dá dicas de como ser uma boa rainha, um bom rei. E todos os acontecimentos que ela viveu, sendo assim uma rainha tão jovem. E é muito interessante, muito engraçado o jeito que ela lida com a situação. Porque ela é muito jovem para ser uma rainha. Então, assim, tipo, ou para ser um rei, né? Tanto faz. Então, assim, é muito interessante e muito engraçado o jeito que ela lida com aquela situação toda de ser rainha, de comandar um reino inteiro. E é super engraçado o jeito que ela lida com as situações e ainda quer te dar conselhos, né? Eu li esse livro bem rapidinho, eu li assim, tipo, em 1h30 eu já consegui terminar o livro. Até porque a leitura dele é super gostosinha. Dá Chapeuzinho falando com você, né? Como se ela estivesse ali conversando com você, uma narrativa em primeira pessoa. Eu acho que é assim que fala, eu pesquisei no Google, se eu estiver errada me corrijam, por favor. Mas tem ali uma narrativa em primeira pessoa, ela como se estivesse aqui do meu lado, conversando comigo. Então é super gostosinha a leitura e bem rapidinha. Então agora vamos pra história em si. Bom, esse livro conta de toda a história da Chapeuzinho, tanto da infância dela até o momento que ela é rainha. Todo esse ponto de vista dela que é meio, né? Tipo, ela sempre se achava uma criança especial, né? Por ter aquele instinto de que um dia ela ia se tornar uma rainha. E que ela não era uma criança comum aí que vivia com os pais dela. Então ela conta toda essa história da infância do ponto de vista dela, que podemos se dizer é um pouco diferente do normal. E depois de contar da história dela, pra você poder conhecer quem tá te dando esses conselhos pra ser uma rainha ou um rei importante aí da sua realeza, ela vai te dando todas as dicas dela, por ela dizer ser uma ótima rainha e a melhor rainha ali do mundo dos contos de fadas. Então ela te dá várias dicas para agradar os outros reinos, dar um super jantar, se vestir bem e essas coisas todas que uma rainha precisa saber.
Mas cá entre nós, ela não é uma rainha tão boa assim. Então esse é um dos motivos do livro ser super engraçado, porque você vai descobrindo, tipo, no início você acha, ah, beleza, ela é uma super rainha, melhor dali, vamos ouvir os seus conselhos. Mas depois você vai descobrindo que, ela não é uma super rainha. Bom, então é basicamente isso, contando da vida da Chapeuzinho antes de se tornar rainha ali na infância dela e depois de se tornar rainha e ela dando todos aqueles conselhos dela e dizendo um pouco sobre a vida de como é ser uma jovem rainha. Então aqui contei pra vocês tudo sobre minha saga de livros preferida, o que eu achei dela, os momentos mais marcantes pra mim. Obviamente, quando vocês forem ler a saga, vocês vão saber que tem vários outros momentos que eu não contei nesse vídeo pra também não dar tantos spoilers, mas eu contei as partes que foram mais marcantes pra mim e dessa saga maravilhosa que eu indico tanto, que me enfiou nesse mundo da leitura e dos livros e que eu amo tanto. Então, se você já leu esses livros, não esquece de deixar sua opinião aqui embaixo sobre eles, que eu vou adorar ler e interagir com vocês, saber as partes que vocês mais gostaram do livro, pra gente poder discutir sobre as partes mais legais, sobre alguns personagens. Então não esquece de deixar sua opinião aqui embaixo. E se você ainda não leu, eu indico muito pra vocês lerem, porque é uma saga super boa. Se é só você pesquisar ali na internet, Terra de Histórias, eu vou deixar algumas informações aqui embaixo na descrição, mais detalhadas, pra onde vocês quiserem comprar e essas coisas. Eu comprei os meus livros todos pela Saraiva, não é patrocínio, tá, gente? Mas a minha saga, assim, os livros que eu comprei todos pela Saraiva, mas obviamente no site online, né, não dei entregar aqui. Mas, obviamente, vocês podem comprar por outros sites, né? Ou procurar aí num sebo da cidade de vocês, ou algo que venda livros usados. É sempre legal pra gente não ficar gastando tanto papel e reutilizar os livros. Bom, então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar a sua opinião, crítica construtiva, elogio ou qualquer outra coisa aqui nos comentários, que eu adoro responder vocês e interagir com vocês. Então é isso, um beijo e tchau! Até os próximos vídeos!